Que bênção. A gente está aqui neste ano com um tema de meditações anual que se divide em 2 semestres, né? E o nosso tema deste ano é firmes na fé porque os dias são maus. Longe de ser não foi a nossa intenção dizer que isso seria uma antevisão dos fatos, mas de fato foi direção divina, porque nós estamos enfrentando dias difíceis. Na instância micro, até nas questões macros da nossa vida neste mundo, parece que o cerco tem se fechado. E Deus continua sendo Deus, Ele é soberano, Ele é o mesmo. Então, nós, neste primeiro semestre que passou, nós meditamos no livro de Daniel, que viveu dias maus lá na Babilônia. Mas passou. Não é? Passou numa idolatria, com outra cultura, com pressão de fora, mas ele passou e venceu, firme na fé. E agora, nesse segundo semestre, nós vamos ver a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro para a igreja, que também passou por situações difíceis, mas eles conseguiram passar o dia mau, firmes na fé. Então, eu gostaria, a gente vai fazer a leitura do texto. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 12. Antes da gente ler, nós vamos ler, depois nós vamos orar e a gente vai expor a palavra de Deus. Eu queria que, como a gente está no primeiro culto dessa carta e agora no primeiro culto do semestre, a gente ainda tem 6 meses pela frente, eu queria fazer algumas considerações de cunho mais pastoral para nós. Queria pedir a sua atenção, o ouvido do seu coração para o que eu vou falar aqui. Irmãos, uma das coisas que me preocupa muito é com a nossa rotina. Uma das coisas, nós estamos agora voltando, que pai vai levar filho para a escola, se você é estudante, você vai voltar para a universidade ou para a escola. Quem saiu de férias voltou para o trabalho. Se você não saiu, às vezes tem férias no meio do semestre, sorte sua. Mas o fato é que nós estamos na luta. Se você está desempregado, você tem que voltar para o seu desemprego. E aí, voltar para as nossas relações familiares, voltar para as dificuldades nas relações familiares, por exemplo, voltar para a crise que você tem que voltar, o problema que você deve enfrentar, ou a ausência dele. Glória a Deus por isso também. Mas uma das coisas que a gente não pode perder de vista, irmãos, é o lugar de Deus na nossa vida. Não dá para tirar do foco o lugar que Deus tem que ter na tua rotina, na minha rotina, no teu coração e no meu coração. Parece que no dia mau, uma das coisas que a gente uma das primeiras coisas que a gente perde força para fazer é buscar Deus. Eu queria que a gente avaliasse a nossa vinda à casa do Senhor aos domingos. Vir à casa do Senhor não pode ser um fardo para nós. Não estou dizendo que é. Eu não estou dizendo que é. Cada um avalie sua vida assim como eu tenho que avaliar a minha. Mas me cabe dizer isso. Irmãos, sair de casa no domingo para cantar, ou ler a palavra, orar, ouvir a palavra de Deus, tem que ter para nós sabor de Shabat. O que é Shabat? É o sábado, é o descanso. Não tem que ser, é a hora de eu ir para a igreja. Porque se for, vai ser a primeira coisa que vai ser arriscada. Porque aqui você vem de graça, você não ganha para vir. No ponto de vista pragmático e utilitário, você gasta para vir, corre risco e perde teu domingo num friozinho desse, em casa com chocolate quente. Fisiologicamente é mais prazeroso. Mas se você não tiver um firme propósito de que você vai sair da sua casa e vai encontrar descanso, e nesse descanso você vai ser renovado, você vai ser revigorado para enfrentar a tua segunda-feira, a tua terça, os teus desafios, não tem sentido. É encontrar descanso em Deus. É dizer, Deus, eu não quero que o meu domingo seja um domingo estressante.
Eu não quero que o meu domingo... Eu sei que isso para nós na cidade de São Paulo, que estamos lutando pela vida, é um desafio de fé. E isso faz parte de viver a fé no dia mau. Por isso, irmãos, eu queria que a gente começasse na metade do caminho agora. Na metade do caminho, ainda dá para a gente rever coisas deste ano. E não fazer com que o nosso domingo seja um dia de você cuidar de Deus, porque Deus não precisa do seu cuidado, do meu cuidado. Na verdade, nós é que precisamos do pastoreio dele, nós é que precisamos de um pasto verdejante, de águas tranquilas, nós é que precisamos estar aqui para dizer, antes de eu pensar qualquer coisa, desafio que eu tenho, eu preciso ouvir Deus, porque Ele é meu descanso. Então, que a gente adeque a nossa vida cultica com essa perspectiva. Deus, eu quero ver o meu dia do Senhor. Domingo a gente coloca que é o dia do Senhor, é o dia da gente fazer um monte de coisa, a gente tem muitas coisas para fazer, mas que as coisas que a gente tem para fazer, elas saiam de um descanso na presença de Deus. Que a gente saia daqui hoje, de fato, com um fardo que a gente deixa ao pé da cruz, falando, não quero, porque eu preciso enfrentar um problema lá no meu trabalho. Eu preciso enfrentar um problema no meu ministério. Eu preciso enfrentar um problema na minha família. Preciso enfrentar um problema comigo mesmo, no meu casamento, na educação dos meus filhos. Problemas mil que você tem, que eu tenho, que nós temos que lidar. Externos e internos. Mas que seja isso tudo, a diretriz e a perspectiva e a sabedoria para olhar tudo isso, venha na presença de Deus. E aí a gente estabeleça o estar na presença de Deus, que nós estamos em todo momento, mas principalmente aqui, quando a gente sai de casa e vem para cá com um firme propósito, eu preciso ouvir Deus. Irmãos, eu não queria que a gente perdesse o privilégio e o prazer de buscar Deus, dizer, eu preciso buscar Deus para me encher dele, para que eu possa viver nessa vida, não de acordo comigo, mas segundo a ótica e viver na presença de Deus. Então, que Deus não seja um checklist para nós. Que Deus não seja a primeira coisa de tantas tarefas que a gente tem que fazer, aquela que eu vou limar. Eu não estou falando que é necessário, eu não quero entrar no mérito de ficar fiscalizando, nem fico fiscalizando quem vem ou não vem. O meu ponto é, como a gente está aqui agora? Por que a gente está aqui agora? Deus preparou a palavra, irmãos. Deus preparou os cânticos. Deus preparou esse lugar. Porque Ele quer nos visitar. E Ele também nos quer diante dEle. Isso é descanso para você. Ele é o nosso pastor e na presença do Senhor tem descanso para nós. Se nós achamos que vamos encontrar resposta e descanso para os nossos problemas longe de Deus, alguma coisa está errada. Aí a gente vai viver uma vida religiosa. E Deus não nos chamou para isso. Então, quer viver no dia mau? É firme na fé? A sua fé precisa de edificação. A minha fé precisa de edificação. E isso não se faz sem uma palavra. Busca. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Se nosso coração não estiver aqui, Deus, eu estou te buscando. Está tudo perdido, mas eu estou te buscando. Sem resposta, no silêncio, mas eu estou te buscando. Porque o Senhor é a única certeza que eu tenho na vida. E encontrar descanso em buscar ao Senhor, irmãos. Que a gente possa, a partir disso, dizer, eu preciso investir em um tempo de qualidade na minha família, a partir da presença de Deus. Eu preciso hoje dizer não para alguns compromissos, a partir da presença de Deus. Eu preciso hoje limar algumas atividades, porque elas estão me roubando. De mim, do meu marido, da minha mulher, dos meus filhos, do meu próprio Deus. Eu não tenho tempo mais para viver com Ele. Deus virou um tópico, mas eu não invisto na relação. Então, aí a gente vai tendo sabedoria para estabelecer critérios, para estabelecer as atividades e limar algumas outras. Então, vamos orar assim? Deus, eu quero ouvir a Tua palavra. E eu quero encontrar descanso na meditação da Tua palavra. Eu quero encontrar fortaleza na meditação da Tua palavra. Eu quero, de fato, ver o que o Salmo 122, que nós vemos no início, me diz. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não quero que o domingo seja um checklist, não estou dizendo que é, mas a gente é tentado para que isso seja. Isso bate a porta da nossa cultura paulistana,
lutando pela vida, nessa fase em que nós estamos, parece que Deus pode ser posto mais um item na agenda. E nós não estamos aqui para isso, não. Nós estamos aqui para dizer, Deus, eu vim aqui sábado, que é o domingo, o dia do Senhor é o dia do descanso. Eu estou no meio de problemas, mas eu preciso de descanso nele. Você precisa de descanso no Senhor. Eu preciso descansar no Senhor. Nós precisamos receber dele para poder viver. Então se permita. Se permita. Vamos orar assim por nós? Fechemos os nossos olhos e vamos pedir isso a Deus. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. E no Senhor nós encontramos descanso. No Senhor nós encontramos alívio. No Senhor nós encontramos, ó Deus, refrigério. Livra-nos de viver longe de Ti, Deus, por favor. Se as coisas que nós estabelecemos para nós nos deixaram sem tempo para o Senhor, tem misericórdia. Ajuda-nos a rever a vida. Nós precisamos de Ti, Deus. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós somos pobres e necessitados do Senhor. Nós precisamos Te ouvir. Nós precisamos Te perceber no nosso caminho. Nós precisamos saber que Deus é conosco. Que o Senhor é conosco lá no trabalho. Que o Senhor é conosco em casa. Que o Senhor é conosco no desemprego. Que o Senhor é conosco no emprego. Que o Senhor é conosco na abundância. Que o Senhor é conosco na escassez. Ó Deus, por favor, hoje é domingo. Hoje é o dia do Senhor. E não é o dia de fazer alguma coisa para o Senhor sem antes descansar no Senhor. Nós queremos Te servir com alegria. Nós queremos Te servir em tudo aquilo que fizermos. Nosso serviço não é no domingo só. Nosso serviço é amanhã no trabalho, é na convivência no lar, é no trato com as pessoas que o Senhor nos deu. E em tudo isso queremos fazer numa atitude de serviço para a glória de Deus e de amor. Mas precisamos do descanso. Precisamos nos encher de Deus. Precisamos, Senhor Deus, de tempo com o Senhor. E nós separamos esse tempo agora para o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a refazer a nossa vida, escolhendo o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a estabelecer as nossas atividades, escolhendo o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer como Maria, que foi aos Teus pés para ouvir os Teus ensinamentos. Ajuda-nos a não ter um coração inquieto, mas que tenhamos um coração que descansa na presença do Senhor. Fala conosco. Orienta a nossa vida. Pastoreia o nosso coração. Ensina-nos a viver no dia mal, firmes na fé. Edifica a nossa fé, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Vamos ler 1 Pedro 1, até o versículo 12. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado.
Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a despeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Muito bem, meus irmãos. Pedro escreveu esta carta para cristãos que estavam em perigo, e não tinham o menor preparo para enfrentar esse perigo. Nada distante da minha vida e da tua. No capítulo 4 da carta, que a gente vai chegar lá, ainda nesse semestre, Pedro deixa bem claro isso. Capítulo 4, versículo 12, ele mostra isso. Se você puder lá, depois ler comigo, ele diz: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecido. Eles estavam passando pelo perigo e não sabiam entender aquilo. Não estavam discernindo por que eles estavam passando por aquilo e não tinham o menor preparo para enfrentar o perigo. Nada diferente de nós. Por que Pedro resolve escrever, então? Ele escreve para encorajar aqueles irmãos, os leitores, a conhecer a graça de Deus e permanecer na graça. A conhecer a fé cristã e permanecer na fé cristã. E, a partir desse propósito que ele tem, de escrever para aqueles irmãos que estavam perdidos no meio do perigo, essa carta foi preservada para mim, para você, para nós. Nesta noite, nesse semestre, irmãos, você vai passar pelo perigo. Isso é uma coisa que deve ser dita na meditação, no nosso conhecimento do Evangelho. Crente passa pelo perigo. E às vezes a gente passa sem saber por quê, ou como passar. Mas Deus quer que eu e você, nós aprendamos a passar pelo perigo. Qual é o perigo que bate à tua porta? Qual é a situação delicada que Deus colocou você como colocou aquela igreja? Pense que os primeiros cristãos, eles passaram a crer em Cristo num mundo anticristão, pré-cristão, sem cristianismo. Numa sociedade que ser cristão era uma coisa bizarra ou desconhecida. Irmãos, eles criam e tudo na vida andava para trás. Eles criam e aí eles tinham problemas sociais por serem crentes. Eles tinham problemas, a partir dos problemas sociais, eles tinham, a partir disso, implicações familiares e outras coisas. E isso tudo está debaixo do guarda-chuva de uma coisa chamada perigo da perseguição. Por quê? Porque eles eram crentes. A fé faz a gente se deslocar do mundo. Pedro não disse: olha, volta, abra a mão da fé que você vai pastar na vida. Ele disse: não, fica firme, mas você vai sofrer. E até vai perder a vida. Agora, não sofra, não passe pelo perigo sem saber enfrentá-lo. Conheça a fé. A fé não pode não nos livrar do perigo, mas ela vai ensinar a gente a viver na adversidade. Crente maduro tem que aprender a viver na adversidade, irmãos. Irmãos, nós estamos numa geração em que cada vez mais a gente sucumbe ao Rivotril. Ele não é errado, tem pecado. Mas a gente sucumbe a ele como garantia. Ele pode ocupar um lugar de Deus para nós e nos dar uma segurança, quando, na verdade, Deus quer nos ensinar a enfrentar problema. A gente precisa enfrentar problema. A dificuldade que Deus quer que eu passe é financeira, você vai ter que passar. Acometido de enfermidade, a gente tem que aprender a enfrentar.
Seu filho deu um creque, pois dá mesmo. Teve um problema de droga na família. Vamos, Senhor, é difícil. Teve um problema de rebelião dentro do lar. Senhor, socorro. Teve um problema no conjugal. Deus, ajuda. Senhor, fui mandado embora, estou sem perspectiva de voltar para o mercado de trabalho. É difícil, irmãos. Ter que contar, vender almoço para comer no jantar. Dificílimo. Não tem sabedoria de administração que faça provisão. É horrível lidar com tudo isso. E a perseguição? E o problema do pecado do outro? E as perseguições gratuitas? Aquele que passa... tem gente que você olha para ela, só o fato de você olhar, aquilo já reverbera contra, né? Por que você está me olhando? Ele tem alguma coisa que não vai... Aí pronto. Eu falei, meu Deus, eu sou da paz, o cara lá na empresa, só porque eu olhei num olhar de amor, ele não entendeu, não está pronto para ser amado. Isso também é problema para nós. Como que a gente vai fazer? A gente tem que procurar ajuda, a gente tem que procurar os recursos que Deus nos preparou, a gente tem que contar com a ciência, a gente tem que contar com... Deus usa esses caminhos, mas os nossos olhos precisam ser educados a olhar para o Senhor, de onde nos vem o socorro. A gente, às vezes, esquece, irmãos. A gente já disse isso, o Senhor quer nos ensinar isso esse ano. Uma coisa é a gente ter uma relação utilitária com Deus. Eu vou buscar porque eu estou precisando e eu não quero Ele, mas eu preciso das bênçãos dEle. Outra coisa é você ir lá para o outro extremo e dizer, eu preciso ter uma fé intelectualizada, biblicamente fundamentada, e esqueço que Deus pode cuidar de mim também. Você está aqui para chorar. Você está aqui para dizer, Deus, socorro. Você está aqui para dizer, eu não sei, estou com medo. Igreja é lugar de frágeis. Igreja é lugar de não saber. É de gente que diz, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã e eu estou com medo. Mas há um Deus que Ele vê as coisas que eu não estou conseguindo ver. Eu não consigo enxergar nada diante de mim e eu preciso chorar a minha ignorância diante de um Deus sábio. Eu preciso encontrar consolo em lamentar para Ele e dizer, está difícil, estou com medo de cair, estou perdido, não confio em mim, acabou minha gasolina, não vou rodar mais, estou no perigo e não sei como sair dele. Irmãos, será que nós aprendemos a encontrar liberdade na casa de Deus, para chorar na presença de Deus os nossos medos? Deus quer que a gente encare isso, faz com que a gente aprenda a crescer. Crescer na fé significa dizer, Deus, eu estou no perigo e eu tenho medo dele. Eu não confio em mim, porque no perigo, na pressão, eu espano. Na pressão, eu retrocedo. Na pressão, eu não ando. Cada um, ou então eu ando numa loucura que eu não quero ver nada, saio passando por cima de todo mundo. Por quê? Porque eu não quero ver problema. Mas o fato, irmãos, é que se aqueles irmãos do passado passaram pelo perigo, sem preparo para ele, você e eu não somos diferentes deles. E nós podemos enfrentar o perigo sem nenhum preparo para ele. Mas Deus preservou a palavra, porque Ele quer que a gente seja preparado. Estejamos nós preparados para passar pelo perigo. Como é que Deus vai fazer isso? Não sei, mas a Bíblia vai dizer. Quem é esse crente que está preparado para passar pelo perigo? Quem é esse crente que está preparado para encontrar consolo e força na graça de Deus? O texto, esse grande texto que nós lemos, nos dá 3 coisas. E só vou dizer antes de explicar cada uma delas. Por que Deus vai mostrar para nós quem é esse crente que está preparado para enfrentar o perigo com a graça de Deus? Não é para mostrar que eles eram heróis. Irmãos, sempre que Deus institui uma coisa, Ele institui porque Ele quer mostrar que Ele tem poder para fazer isso na sua vida. Então, não é otimismo. E nem cria emoção sem razão. Mas se a Bíblia está dizendo que um crente que passa pelo perigo, seja você, eu, nós, passamos pelos perigos da vida,
Mas Deus tem esse perfil de crente, é porque Ele está comprometido de fazer isso na sua vida. Ele está entregue. A linguagem de Jeremias 18. Eu vi o oleiro fazendo o vaso de barro, nananã, e ele estava entregue à sua obra. Deus está entregue para fazer isso em você. Então, isso anima o nosso coração. Isso diz, Deus, apesar do meu desânimo, apesar da minha apatia, apesar da minha falta de fé, apesar de qualquer coisa na minha vida, o Senhor está entregue para fazer isso. O Senhor está comprometido com o Senhor mesmo, apesar da minha falta de comprometimento. E aí, meus irmãos, os nossos olhos têm que estar postos no Senhor. A maior obra de Deus é você. A maior obra de Deus não está interessada, olha, nos dons e talentos, nos dons que o Espírito Santo nos conferiu, ele conferiu. Mas Deus está interessado em fazer sua obra em você, em mim. Você quer deixar de fazer, eu quero permitir que Ele faça, Ele está entregue. Um crente que passa pelo perigo na graça de Deus em primeiro lugar, versículo 1 e versículo 2, ele é um forasteiro eleito. Que palavras Pedro foi buscar para definir o povo de Deus? É um forasteiro eleito. Pedro começa a sua carta dizendo, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, para os irmãos que estão lá no Ponto, na Bitínia, na Galácia, em uma série de lugares que a gente sabe que são lugares que hoje correspondem à região da Turquia. Naquela época era chamada de Ásia Menor, mas não era o continente asiático que a gente conhece hoje, era uma Ásia Menor, região da Turquia. E o que tinha naquela região? Perseguição para quem era crente. Era um lugar de implantação do cristianismo. E aí Pedro está dizendo, olha, Deus, Jesus Cristo me fez um apóstolo. O que significa ser um apóstolo? Significa que ele recebeu o evangelho de Jesus. E ele recebeu o evangelho de Jesus para que ele dê o evangelho de Jesus para as ovelhas de Jesus. Então, em outras palavras, ele está dizendo que um crente forasteiro eleito, a primeira coisa que ele tem junto dele no momento do perigo é o quê? Palavra de Deus. Deus levantou apóstolos no passado, deu o evangelho para eles, eles escreveram o evangelho, esse evangelho foi preservado, está fechado, ninguém precisa escrever mais nada, ele não vai se revelar, está todo dado, e está preservado para quê? Para que a palavra, aquilo que a Bíblia diz, é suficiente para que você possa conhecer Deus e saber quem Ele é e viver no perigo. Irmãos, em outras palavras, é o que eu disse antes de começar a meditação hoje. Saber a palavra traz descanso para nós. Lá no Salmo 23, quando ele diz, olha, ele me leva a pasto verdejante, ele me faz, me leva a águas tranquilas, a verdes pastos, eu ando no vale da sombra da morte, mas não temo, porque o Senhor está comigo. Como é que eu sei que Ele está comigo? Qual é o instrumento do pastoreio, do Supremo Pastor? A palavra dele. Essa palavra, irmãos, o recado dele para nós está preservada. Pedro apóstolo, ufa, graças a Deus, ele não inventou. Se um dia no púlpito da fonte tivesse alguém dizendo assim, fulano de tal, new apóstolo, novo apóstolo, está errado. Não, um pregador do que está revelado lá. Mais nada. O nosso olhar aqui é dedo apontando para Cristo e a palavra. Essa palavra foi dada de uma vez para sempre. Cabe a você e a mim encontrar referência nela para viver. Um forasteiro e apóstolo, um forasteiro eleito. Por que ele usou a palavra forasteiro? Irmãos, ele disse que um forasteiro, primeira coisa para um crente que está no perigo, e que vai passar pelo perigo na graça de Deus, é que um forasteiro sabe que não está na sua casa. Esse é um primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui. Sabe que não está em casa. A gente olha para o mundo de hoje, nós estamos vivendo aqui, onde o Senhor nos colocou na vontade dEle, com os dons que Ele nos deu, servindo ao Senhor no nosso trabalho,
em tudo aquilo que a gente faz. Mas a primeira coisa que traz força para um servo de Deus no perigo é dizer: a minha casa não é este mundo. Irmãos, isso é difícil, porque a gente é tentado nesse mundo de hoje. O mundo de hoje diz: eu sou sua casa, eu vou te dar conforto. O mundo de hoje, não é assim? O mundo de hoje, cada época tem os seus deuses, e Deus oferece prazer. Nós vivemos num mundo de hoje, que o mundo de hoje prega para nós que o nosso lar está no céu? De jeito nenhum. O mundo de hoje diz que é o quê? Aqui e agora. Ele que nos dá conforto. E quando a gente acha que o mundo de hoje, este mundo aqui, é de fato a nossa casa, o nosso conforto, o nosso aconchego, o nosso descanso, a gente muda as referências. Não preciso mais de sábado. Eu não preciso de dia do Senhor encontrar descanso no pasto verdejante, nas águas tranquilas. Eu vou encontrar descanso onde? No entretenimento. Entretenimento é legal, é bom, não é pecado não. Mas ele não é Shabat. Ele não é Shabat para você. Se você está depressivo, continua o entretenimento, você dá umas boas risadas numa série, dá uma chorada no drama, mas depois você volta e diz: Deus, socorro, eu continuo assim. Se você está sem alvo na vida, apático, desligado, sem saber de onde veio, nem para onde vai, depois você vai para o entretenimento, e aí você volta para a vida e diz: não quero voltar. Preciso de outro. Se não tem outro, troco de prazer. Mas uma coisa é certa: eu não quero me conectar. Porque se eu me conectar, eu vou ter que encarar a realidade. E a realidade é difícil. Então a gente vai encontrando escapes. A gente vai fazendo para nós deuses que nos dão prazeres. Mas eles vêm e vão, eles vêm e vão, eles vêm e vão. E aí eu preciso desse aqui, já acabou o dinheiro. Agora não dá para entretenimento mais. Então tem que ser um entretenimento gratuito. Não dá, eu preciso de alguma coisa. E aí a gente vai. Procurando. Quando, na verdade, um forasteiro diz: olha, Deus, com tudo isso que tem no mundo, tudo é bom, do Senhor é a terra, mas eu não sou daqui, porque esse mundo jaz no maligno, e a minha casa está aí. O que eu preciso para viver nesse mundo? Antevisões da casa celestial, porque lá é o meu verdadeiro descanso. O que é o céu, irmãos? Céu é o lugar onde Deus está. E como que eu posso encontrar descanso aqui? Com o Deus do descanso eterno, quando eu posso viver esse Deus do descanso eterno hoje. Irmãos, você é um forasteiro. Se você não se deu conta disso, se eu, cristiano, estou achando que a minha casa é aqui, que eu estou muito aconchegado neste mundo, eu estou passando pelo perigo sem saber como passar. Por mais êxito que a gente vai ter, por mais conquistas que você vai ter, por mais bênçãos que Deus te dê, e Ele dá, espirituais, materiais, Ele abre a gente pode usar a nossa linguagem devocional, crente, Ele abre as portas, Ele fecha as outras, Ele vai à frente abrindo caminho, quebrando as correntes, não sei o que, dos espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar, Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele faz mesmo, Ele faz, irmãos. Se eu abrir o microfone aqui, vem contar a bênção, irmão. Todo mundo tem. Ele abriu, os anjos foram à frente, desbravando, papum, e caiu por terra, aconteceu um monte de coisa. Mas a minha casa é o céu. Se você não é forasteiro, não é, ai meu Deus, eu não sou pastor, vou para o inferno. Não, Senhor, socorro. Muda meu coração. Muda meu coração. Eu não quero encontrar aconchego nesse mundo. Eu quero estar aqui vivendo bem para a glória de Deus. Mas eu quero ser um forasteiro. Eu sou peregrino, eu estou em terra. Esse lar, esse mundo não é meu lar. Interessante, tem uma música da Marisa Monte, que eu não sei se é da autoria dela, ela é a intérprete, ela diz: eu não sou da sua rua, eu não sou o seu vizinho, eu vim de muito longe sozinho, estou aqui de passagem, esse mundo não é meu, esse mundo não é seu. Engraçado que o povo do mundo às vezes canta mais isso, sem saber o que está cantando. E a gente que tem a perspectiva bíblica, às vezes não encara que a gente de fato. Eu vim de muito longe, esse mundo não é meu, esse mundo não é seu. Irmãos, nós somos forasteiros. O nosso lugar é onde Deus está. Mas olha que coisa interessante. Por que Deus nos colocou como forasteiros? Por que Deus não deu o céu aqui na terra?
Por que que a gente tem que aguardar a revelação final? Por que que quando Jesus não alcançou a gente, Deus já não nos teletransportou para a eternidade? Não é? Seria bom? Não. A Bíblia diz que Ele elegeu você para ser forasteiro. Está no plano dele. Lá no céu a gente acerta as contas. Lá no céu a gente vai entender, Deus, por que esse tempo de perigo? Por que ser um cidadão do céu numa terra? Por que não ser cidadão do céu no céu? Por que ser cidadão do céu, ter outra identidade numa terra estranha, peregrinar, e o Senhor não foi acaso, o Senhor escolheu fazer isso. E Ele não escolheu para sofrer, não, porque Ele quer testar. Não, Ele escolheu o que Ele disse, você vai. Ele escolheu porque Ele diz, o meu povo vive como meu povo, independente do lugar. Meu povo não precisa de lugar confortável, meu povo precisa de mim. Estão entendendo o Shabat? Se a gente se privar de Deus, como que a gente vai descansar na terra estranha? Se a gente se privar do nosso descanso, que é a eternidade, que pode ser antevivida, anteprovada, antegozada aqui, como que a gente vai encontrar descanso? Não vai, a gente vai encontrar fuga, busca entretenimento. Vamos fazer alguma coisa para ter prazer. Por que encarar a realidade difícil? Deus elegeu você, porque quando Ele elege você como um forasteiro e peregrino, Ele sabe que Ele vai proteger. Ele sabe que Ele vai guiar. Ele sabe que Ele vai conduzir você e a mim até a eternidade. Mas nesse trajeto da nossa conversão até o lar celestial, a gente vai balançar, escorregar e cair. E é por isso que a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, Deus elegeu para a obediência e aspersão do sangue do Filho. O que significa isso? Significa aquilo que a gente viu aqui na meditação do Gui na semana passada. Aquele leproso, ele estava lá e ele era um excluído. E quem tocasse nele ficava impuro. E ele tinha um pecado na vida dele, tinha um problema na vida dele. Mas Cristo o tocou. E houve pureza de Jesus para ele. Jesus, aquilo era uma sombrinha do que Cristo faria ali na cruz. Quando Ele, de fato, tocaria a nossa miséria, a nossa sujeira, a nossa enfermidade do pecado e nos sararia pela sua obra regeneradora. Portanto, hoje, na nossa conversão, até a glória final, quando o Senhor nos chamar para Ele ou Ele voltar, nós temos uma garantia, eu vou cair. Eu não estou dizendo que é profecia, então vamos cair. Não, eu sei que eu posso cair. Mas Jesus asperge o seu sangue. Jesus asperge o seu sangue sobre mim. Eu não preciso ir lá matar bicho. Eu também não preciso chegar diante deles e dizer, olha, eu já paguei meu pecado, já perdi uma bênção, já fiz aquilo para justificar. Não. Deus sabe que eu e você, nós somos forasteiros, nós estamos em terra estranha e nós ainda temos a presença do pecado no nosso corpo. E é por isso mesmo que nós precisamos do sangue de Jesus aspergido sobre nós. E é por isso mesmo que você saiba que tenha pecado aí e tenha pecado aqui, a gente não desanima. E a gente diz, Deus, eu quero obedecer. Apesar de mim. Eu quero obedecer. Estão entendendo isso, gente? Não é... o crente é otimista. O crente não é otimista, o crente é realista. Ele sabe que tem pecado nele. Ele sabe que ele é fraco. Não tem santo aqui. Santo é Cristo. Eu tenho pecados, irmãos, você também tem. E Deus quer que você saiba, sem querer ficar depressivo por isso. Deus quer que a gente saiba e diga, Senhor, obrigado porque eu não sou. Mas Cristo é. E eu posso obedecer. Por causa de Cristo Jesus. Asperge o sangue. Porque eu ainda preciso de graça na minha fraqueza. Você é um forasteiro eleito. Deus elegeu você para ser forasteiro. Deus elegeu a minha vida, a nossa vida, o seu povo, para estar com Ele lá no reino celestial. Qual a garantia de que nós somos eleitos? Ele vai nos proteger. Segunda coisa de um povo que passa pelo perigo é que
O crente que passa pelo perigo, sabendo viver na graça de Deus, versículo 3, 4 e 5, é aquele que tem uma esperança viva. Ele disse isso no versículo 3. Olha, é forasteiro eleito, mas não vive aqui no automático, não. Anda aqui com uma esperança viva. E o que é essa esperança viva, irmãos? É justamente o fato da gente saber que nós ainda não estamos prontos, mas a gente sabe que quando chegar lá na eternidade, a gente vai ver, de fato, eu estou livre da presença do pecado na minha vida. Irmãos, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Não é errado imaginar, não. A gente só sabe que a nossa imaginação não é Bíblia. Mas sonhar com Deus não é problema, não. A gente pode fazer isso, até é saudável para a nossa vida com Ele. Mas eu fico imaginando, a gente andou a vida inteira aqui sem ver. Já pararam para pensar nisso? A gente não vê o Senhor. Isso é fé. Ou a gente está andando aqui sem ver, crendo no que está escrito. Isso é demais, hein? O mundo acha que a gente é tonto. Se a gente sair da fé, a gente vai dizer, eles têm razão. Porque como que a gente vai dizer que a gente segue Cristo? Quem é esse? Onde ele está? Quem viu? Quem prova que ele morreu e ressuscitou? História, isso é tradição. Ou tradição com base num texto. Mas nós estamos aqui sem saber, sem ver. Não é de fato, a gente é a certeza de uma coisa que a gente não viu. E a gente espera, certamente, uma coisa que só porque a palavra de Deus nos disse. Só tudo, né, que a palavra de Deus nos disse. Agora imagine o que é a gente chegar aqui agora, se Cristo voltar, só você morresse, agora fechar os seus olhos, abrir e ver o Senhor. Dizer, meu Deus, agora eu não preciso mais esperar. Agora eu vi de fato. Não é como é teu rosto, cor da tua pele, que cor tem os teus olhos. Não, mas de fato dizer, Deus, aquilo que valeu a pena esperar para ter o Senhor. Se Cristo, o que faz um crente firme na fé, passar pelo perigo, é a esperança viva. Que esperança é essa? Não é a esperança de que ele vai ter uma mansão no céu, e ele vai estar lá com um galardão enorme, a coroa, porque ele pregou muito, evangelizou. Não, é porque ele esperou a vida inteira por Cristo, e agora ele encontrou. Ele viu. Ele andou sem ver, e agora ele vê. Agora não precisa esperar mais. E nessa espera, até que os nossos olhos o vejam, o que a gente vai fazer? A gente tem antevisões dele sendo gerado em nós, e essa é a nossa alegria. Dizer, Deus, eu não te vi, mas eu vi que hoje, nessa prova, o Senhor está mais aqui. Louvado seja Deus. A esperança viva de um crente é desejar Jesus nele. Por isso, irmãos, forasteiros, eu não estou em casa. E esperança viva é, Jesus é meu tudo. Jesus é minha riqueza. Eu quero Jesus na minha vida. Mais do que qualquer coisa, Ele é a minha esperança. Eu tenho uma esperança. Eu posso perder tudo, mas eu quero ter Cristo na minha vida. Paulo disse isso. Eu julguei todas as coisas perda para achar Cristo. E olha, Paulo, não é que ele disse que essas coisas não são necessárias. Ele tinha cidadania romana. Ele, no judaísmo, era um baita de um judeu. Tinha uma série de prerrogativas. Ele disse, não, Deus usou essas coisas. E ele deu. Quis me dar, e louvado seja Ele por isso. Mas eu julguei essas coisas perda para achar Cristo. Eu quero estar com Ele. Eu quero, nessa vida, ter comunhão com seus sofrimentos. Essa é a minha esperança. Irmãos, o lugar de Jesus no teu coração, sinto muito, mas é dele. Só dele. Se o nosso coração fica dividido, a gente não vê o mundo como com desajuste. Aí o mundo vira o nosso lar. Mas se Cristo reina no nosso coração, Ele conquistou o nosso coração, e o nosso coração não está dividido entre Cristo e alguma outra coisa, entre Cristo e nós, Cristo e isso, Cristo e aquilo, ou Cristo com aquilo. Cristo não, é Cristo. E Ele passa a ser o nosso bem maior, nossa riqueza, o nosso amor, a nossa vida.
E tudo agora é para Ele. Quer dizer, pastor, que a gente vai ter as coisas para Jesus? Sim! Qual é a graça de ter as coisas para Ele? É essa a beleza do Evangelho. O mundo tem as coisas para você, o Evangelho não, deixa essas coisas para a glória de Deus. Quer dizer que o problema não são as coisas, o segredo é Cristo, para Ele. Pô, mas meu marido é para Ele? É. Meu trabalho é para Ele? Sim. Meus filhos não são meus, por que Ele deu? Porque a beleza da vida é não ser controlado por essas coisas. Mas é ser um mordomo fiel, é teu. E está nas minhas mãos, mas é teu. A minha esperança é o Senhor. Se isso daqui for para mim ou para outro, não, aí não tem Jesus. Irmão, vamos passar uma revista na nossa vida hoje. Passa uma revista na tua família, no teu ministério, em tudo, não fica um fio de cabelo. O sentido disso tudo é Jesus. Se o sentido disso tudo for Jesus, a gente tem uma esperança viva. Se o sentido não for Jesus, irmãos, isso é para nós. Isso é para nós. E o Evangelho não é para nós. O Evangelho é tudo para Ele. E um crente descobre esperança em dizer, ufa, é para Ele. Todas as coisas que saem das mãos de Deus e ficam nas nossas, sem Ele, a gente estraga. A gente oprime. A gente usa errado, fora do propósito. E tudo que está fora do propósito não glorifica a Deus, não edifica, destrói, não constrói nada. Por isso, irmãos, uma esperança viva é aquela que ela é guardada pelo poder de Deus. Você sabe que nós vamos passar provas, tribulações, pecado em cada um de nós, mas a gente sabe que a gente vai ser liberto do mal plenamente na ressurreição. A gente sabe que a gente tem uma herança e que ela não vai ser destruída por qualquer elemento hostil. É olhar e dizer, olha, você pode levantar o século XXI com as lições horríveis sobre família, legislação, indo para o campo jurídico, isso assusta, dá medo, o crente chora, eu sou pai, choro, diz que mundo que meus filhos vão viver, socorro, Jesus volta. Ele não volta, vamos viver aqui firmes na fé, porque os dias são maus, dizendo, Senhor, a gente confia no Evangelho. Irmão, senão a gente vai se enfiar num esconderijo e não vai dar cara no mundo. Mas aquele que tem uma esperança viva diz, Deus, eu sei que o mundo é hostil. Perseguição virá para o Evangelho. Mas a gente sabe que o Evangelho continua sendo a verdade. Esperança viva é dizer em devoção para Jesus, Senhor, reina na minha vida. A gente cantou isso no louvor domingo passado. A gente se compromete no louvor. Reina, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Senhor amado, nós cantamos isso. Tu és o Senhor de tudo que eu sou. Vem reinar em mim, Senhor. A gente cantou isso. Essa é a esperança viva. É olhar e dizer, Deus, Senhor, reina. Terceira e última lição, daquele crente que está no perigo, que vai chegar lá, pela graça de Deus, só pela graça. É alguém que se alegra nas dificuldades. Ele é um peregrino, o mundo não é seu lar, mas é o céu. Ele tem uma esperança viva, é Jesus, e a ressurreição final. A herança de ver Jesus nele. E é alguém que sabe se alegrar na dificuldade. Essa é uma graça só dos crentes. A gente não precisa de entretenimento para ter prazer. Ele é prazer e é bom. Mas há uma alegria, a alegria do Espírito, que nos faz, que pode ser vivida na dificuldade. Irmãos, preste bastante atenção para a gente finalizar. O melhor para o fim. Dificuldade aqui que o texto está dizendo, ela é peneira. Peneira, irmãos, é você deixar passar o que tem que ficar e o que não presta na areia tem que ser jogado fora. A sua fé e a minha fé precisa ser peneirada. Pastor, eu tenho 25 anos de igreja, você acha que a minha fé não está boa? Está boa, mas a minha também tá, não está. A minha fé tem coisa que precisa ser limada. Estou entendendo isso?
Sabe aquelas coisas que tem em você aí? Pensa aí. Sabe aquelas coisas que tem em mim aqui? Eu estou pensando, isso precisa ser peneirado, precisa ser jogado fora. E como que Deus vai jogar fora, peneirar a sua fé? É no sofrimento. Isso Ele vai fazer hoje. Não é lá na eternidade, é na nossa vida de forasteiro. E um crente fica feliz de dizer, uau, Deus peneirou minha fé. É aquela coisa que a gente vai conversar com o irmão e fica consciente. Irmão, você está passando... Irmão, eu estou feliz. Porque Deus peneirou minha fé. Tinham coisas na minha fé que emperrava, que estava travando a coisa. Eu não conseguia correr livremente. A carreira que estava... Era peso. Era pecado. Minha fé precisava... E isso eu não sei. Não, eu vou me peneirar. Não vai. Pastor, eu não vou. Também não vou. A igreja vai dar conta. Não vai dar conta. Quem dá conta é o teu pastor Jesus. Ele vai pôr você em situações 1000, específicas para a tua vida. Você vai dizer, socorro, porque Deus está peneirando a minha fé. Porque ela precisa crescer. E um crente, olha agora o ponto que Deus precisa pastorear teu coração e o meu. Um crente fica feliz com a peneira. E diz, uau, eu cresci. Uau, limpou. Ufa, é um fardo que saiu, porque enquanto está aqui, eu estou dividido. Eu não estou correndo, eu tenho coisa dividindo o meu olhar para Cristo e outra coisa. Mas Ele soberanamente peneirou. Diz, não dá para ficar uma fé com isso aqui. Tem que limpar. E aí a gente diz, uau, Ele fez isso. Graciosamente, delicadamente, amorosamente, soberanamente. Só que isso vem no contexto do sofrimento. Mas o crente diz, eu louvo a Deus, porque a minha fé está mais pura. A minha fé está genuína. A minha fé está parecida com a Bíblia. A minha fé cresceu. Eu não sei se esse é o seu alvo. Se não for, me mate no final do culto. Mas eu quero te dizer que é o que a Bíblia está dizendo para nós. Socorro, irmãos. Um crente feliz. Ele diz, quer dizer que a alegria está em ter uma fé pura. É. Está em ter uma fé limpa. Sim. Em ter uma fé tocada pelo Senhor, peneirada pelas mãos de Deus. Sim. Então a pergunta de Deus para mim e para você, honestamente, é como está a sua fé? Se a sua fé não está crescendo, eu estou falando de crescimento peneirado. Irmãos, a gente está fazendo um mundo nosso lar. E a gente está sem uma esperança viva. Mas um crente verdadeiro vai passar pelo perigo, na graça de Deus, olhando a dificuldade e dizendo, meu Deus, isso é um crescimento genuíno para a minha fé. Eu estou vendo minha fé limpa, isso está me trazendo alegria. Eu estou vendo a minha vida mais parecida com a de Jesus. E quem fez isso? Ele. Apesar de nós. Então, como está a sua fé? Na palavra de Deus. A Bíblia, para a gente finalizar, a Bíblia diz que tudo que a gente deve fazer deve ser de fé. Se não for de fé, é pecado. Se não for por fé, é pecado. E sem fé, não dá para agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. O próprio Paulo disse que eu completei o bom combate, combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, o que é que eu fiz? Eu guardei a fé. Irmãos, até o último dia a nossa fé precisa de um toque divino. Sua fé precisa de um toque divino. A minha fé precisa de um toque divino. E o nosso Deus está aqui para usar a sua palavra para trazer essa renovação da nossa fé. Renovação da fé no Filho Jesus. Vamos pedir isso a Ele. Limpa minha fé, Deus. Limpa meu cristianismo. Limpa minha vida. Peneira minha vida. Eu não quero passar pelo sofrimento sem discernir a peneira. Eu não quero passar pela adversidade sem discernir que o Senhor está tocando em coisas que eu não sei tocar. E se eu tocar, eu estrago. E se eu deixar outro tocar, vai fazer um estrago pior. Mas só o Deus que me fez tem acesso a mim. Irmãos, eu tenho áreas na minha vida que eu não abro, mas eu abro para Ele. Porque só Ele sabe acessar. Tem coisas na sua vida que não é para ninguém. Mas eu sou uma só carne com o meu cônjuge, mas ele não é Deus, não é onisciente.
Não é que você tem vida dupla, mas é porque antes dele nós temos um Criador. Então, permitamos nessa noite que ele invada, que ele sonde o nosso coração. E ele mostre que a nossa fé está amalgamada com coisas que não faz a engrenagem virar. E isso nos faz passar pelo perigo sem saber, sem discernir. Que no dia mau a gente tenha uma esperança viva. Que no dia mau a gente viva como um forasteiro eleito. Deus te elegeu para passar pelo perigo. E ele não estava fora de si quando fez isso. Sabiamente, ele nos escolheu como forasteiros no dia mau. Porque ele confia nele. Então, mesmo que você tenha... abrir mão de mim, eu cansei de lutar. Eu cansei de lutar. Deus não cansou. Ele continua sendo o Deus que te elegeu. E ele é poderoso para peneirar a tua fé da apatia, do desânimo, da desistência de si mesmo. E fazer com que nós saiamos daqui nessa noite, alegres e felizes, dizendo: Deus, por favor, limpa a minha fé. Livra-me de mim mesmo. Irmãos, acho que se alguém me perguntasse no leito de morte, o que mais você teve medo na vida? De mim mesmo. Eu não cheguei lá ainda, não sou velho, mas nessa altura, no pouco que eu vivi, eu digo: Senhor, como eu me faço mal. Mas há um Deus maior do que a gente. Vamos ficar em pé e orar? Hoje é ceia. E a gente está na casa de Deus para chorar as nossas dores. Mesmo que a nossa dor seja o nosso próprio pecado. Sem peso e culpa. Mas com confissão. Então nós vamos, antes de ceiar, orar. À luz da palavra de Deus. Pedindo ao Senhor que renove a nossa fé. Pedindo ao Senhor que limpe. E que a gente tenha discernimento do sofrimento que Ele nos dá. Fechemos os nossos olhos e derramemos a nossa vida diante do Senhor. Ó Deus, ó Senhor, nós às vezes nem sabemos o que orar, só temos gemidos para fazer diante do Senhor. O perigo está à nossa volta. O perigo da tentação, o perigo da prova. O perigo, Deus, das coisas, notícias horríveis, coisas que não têm perspectiva de volta, de mudança. E a gente tem que conviver com isso. Senhor, o nosso grito hoje é socorro. No perigo a gente grita socorro. O salmista, vários homens da Bíblia passaram por situações como as nossas, piores e menores. Mas eles disseram, nós elevamos, um deles disse: eu elevo os olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus, a gente quer encontrar socorro no Senhor. Deus, que cada domingo na tua casa seja... Os nossos olhos se elevaram e nós encontramos a resposta e a ajuda no Senhor. Deus, hoje é um dia de descanso. É o dia do Senhor. É o dia de descansar na tua presença. A gente precisa de descanso, Deus. Nós temos tantos pedidos, mas agora a gente não quer pedir. A gente quer aprender a descansar no Senhor. Deus, são tantas coisas que põem a nossa alma em fervura, que põe a nossa alma em ebulição, e a gente vai explodir. Explodir de ira, de angústia, de desespero, de apatia, de indiferença, de sei lá o que, de pecado, de bestialidade, de coisas horríveis. E Deus, nosso grito hoje ao Senhor é socorro, socorro. Deus, obrigado porque é possível enfrentar o perigo, é possível enfrentar o perigo, o dia mau. Mas a gente não quer, como os nossos irmãos lá no Novo Testamento, na igreja primitiva, que Pedro escreveu, estavam ali dizendo: meu Deus, para que tudo isso? Onde está Deus nisso? Por favor, dá-nos a alegria de ver que o Senhor nos elegeu como forasteiros nesta terra. E se o Senhor nos elegeu como forasteiros, é porque o Senhor nos fará chegar ao Senhor na eternidade, apesar de nós. Ajuda-nos, ó Deus, nesta noite a ter Jesus como centro, como razão, como motivo. Põe amor por Jesus. Ajuda-nos a te amar acima de todas as coisas. Endireita o nosso coração para o Senhor.
Deus, a gente quer pedir ao Senhor nesta noite, por favor, que o Senhor nos ajude também a encontrar regozijo em ver o Senhor peneirar, limpar a nossa fé. Nossa fé precisa de limpeza, Deus. Nossa fé precisa ser renovada, mexida. Ela precisa ser edificada, ela precisa ser depurada. Deus, entulhos se infiltraram na nossa vida e podem impedir o veio da água viva. E nessa noite a gente quer pedir ao Senhor, dá-nos força para desentulhar, para ver a água viva jorrar dentro de nós. A água viva é Jesus. Ó Deus, tira o fardo pesado dos nossos ombros. Tira o fardo e o peso, ó Deus, das coisas desta vida, das tuas ovelhas. E dá-nos um jugo suave, um fardo leve, que é o coração do nosso pastor Jesus, por favor. Dá-nos alegria na peneira, na limpeza da fé. Na tua mão delicada, amorosa, mas certa, poderosa, exata, que sabe nos ter em suas mãos e está entregue à obra para fazer vaso de barro, para moldar, para arrancar impureza, para limpar o que nós não conseguimos limpar, para mexer nas coisas que nós não sabemos mexer. E que ninguém pode mexer, mas o Senhor pode. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Nós abrimos os nossos segredos para o Senhor. Nós expomos ao Senhor as misérias, até aquelas que são inconscientes. E nós pedimos que o Senhor conheça cada uma delas. Nós as chamamos pelo nome. Nós choramos a escravidão de viver debaixo da direção delas diante do Senhor. E clamamos ao Senhor, nos liberta, nos livra, limpa a nossa fé. Obrigado, Senhor Deus, porque culpa e vergonha foi para Jesus. E nós temos um jugo suave e um fardo leve. Obrigado por esta palavra, pela tua palavra. E porque o Senhor nos convidou para olhar o Senhor na mesa, na ceia. Obrigado, Jesus. Amém.